Nesse aplicativo de exemplo, eu posso selecionar o documento que eu quero. Qual que é o problema? Eu consigo enviar somente um arquivo por vez. Se eu tiver que enviar um documento por vez, cara, o usuário vai me bater. Porque no terceiro documento que ele mandar e tiver que preencher esse tanto de coisa aqui, cara, ele vai ficar putaço. Ele vai vir atrás de mim. Então, pra mim não apanhar, cara, eu criei uma funcionalidade aqui de enviar vários arquivos de uma vez. Então, vou escolher documento 1, 2, 3 e 4. Bora mandar rodar, ó. Tá carregando. Sua solicitação foi enviada com sucesso. Bora conferir. Olha lá, criou todos os itens, cara. Cara, isso aqui ficou fenomenal. Agora eu quero enviar esses caras. Vamos clicar no enviar. Fotos enviadas com sucesso. Bora atualizar o SharePoint. Olha lá, já apareceu. E aí, show de bola, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Iago Melo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu envio vários anexos ou imagens para uma lista SharePoint. Neste primeiro exemplo, a gente vai ver como trabalhar com anexos e depois a gente vê sobre imagens. Eu já tenho aqui na tela um controle de anexo e também uma galeria, que a gente vai utilizar ela para controlar esses anexos. Caso você não saiba como inserir um controle de anexo, ele não aparece aqui na lista dos objetos. O motivo eu não sei porque até hoje. Para você contornar isso, você pode vir aqui em inserir, procura por um formulário de edição, insere uma fonte de dados de SharePoint qualquer, de preferência uma lista, né? Porque ela tem a coluna de anexo, clica no card de anexo, desbloqueia ele, seleciona o controle de anexo, dá um Ctrl X, vai onde você quer inserir o controle de anexo, no caso aqui o container, e dá um Ctrl V. O formulário você já pode excluir ele. Nesse controle de anexo aqui vai aparecer uns errinhos de referência porque ele estava dentro do formulário, então é só você apagar essas referências, ó. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, né? Então eu só vou deletar. O meu controle de anexo ele já está renomeado, ó. Vamos inserir aqui os anexos para a gente ver o comportamento dele. Beleza, inseri eles. Como que eu faço para aparecer esses anexos aqui na minha galeria? Ó? Eu posso copiar aqui o nome do meu controle de anexo. Ó. Vou vir aqui na galeria, em fonte de dados, vou colocar aqui o nome do meu controle, ponto attachments. Beleza, aqui dentro da galeria eu já tenho um container aqui, então eu vou jogar aqui uma label de texto e aqui eu vou jogar o thisitem.name, que é o nome do meu anexo. Eu vou inserir também uma caixa de combinação. Vou jogar aqui no items dela a minha call documentos. Vou editar o campo aqui pelo nome do documento, já tá. O input text. Eu vou colocar aqui identifique o documento. Além disso, eu vou jogar aqui um lixinho também que é pra gente remover esse anexo. Aqui na caixa de seleção, ó, eu vou desligar as opções de permitir várias seleções. O que acontece? Para a gente conseguir remover o anexo, eu não vou conseguir remover por aqui porque a minha galeria, o items dela, está referenciando direto o attachments dos anexos. Então o usuário teria que vir aqui e remover por aqui. Eu não gosto de deixar desse jeito. Por quê? Porque se o usuário vir aqui ó, e selecionar um documento, na hora que ele remove aqui, ele bagunça todo mundo. Então o mais correto é a gente criar uma coleção. Eu vou selecionar o meu controle de anexo, vou vir na propriedade onAddFile, que ela é disparada toda vez que eu adiciono um arquivo aqui no controle de anexo. Faz um for all self.attachments, ou seja, para todos os anexos que você adicionar, eu quero que você faça o seguinte, ó, coleta para mim uma coleção chamada coanexos, e aí, ó, nessa coleção você vai criar uma coluna chamada name, pode ser o próprio name, você vai criar uma coluna velho com o próprio velho, dois pontos velho. Vou fechar aqui as chaves, vou fechar o collect e vou fechar o for all. Beleza, vamos adicionar agora os arquivos de novo, ó. Adicionei os arquivos. Aqui na minha galeria, ó, eu não posso mais referenciar os attachments. Aqui eu vou jogar a minha call anexos. Beleza, apareceu, ó. Ele trouxe aqui um monte de cara, porque a gente esqueceu aqui de fazer um negócio. Toda vez que você fizer essa coleta, reset self. Para não bagunçar aqui, ó, vamos dar uma limpada no botão de limpar aqui, que eu vou jogar um clear na minha call anexos. A gente começar do zero. Vamos adicionar os arquivos de novo, coletor. Agora para a gente remover o anexo, eu vou aqui na propriedade onSelect, faz o remove if a minha call anexos, onde name é igual a thisitem.name. Beleza, vamos testar, ó. Apaguei, show. Vamos adicionar os arquivos novamente, ó. O que acontece? Existe uma questão que você pode querer ou não permitir que o usuário envie o mesmo documento, ó. Vamos enviar os mesmos arquivos de novo, ó. Ele enviou. Pode ser que você não queira isso. Então, a gente teria que fazer um filtro aqui, ó, ou uma condição. E eu vou fazer uma condição, ó. Quando você enviar todos os anexos, antes de você coletar, você vai fazer uma condição, ó. Se o nome está dentro da minha call anexo
anexos.name, aí aqui a gente tem que jogar um not, ou seja, quando não estiver, aí você coleta. Caso contrário, eu não quero que você colete. Vamos limpar aqui, ó. Vamos adicionar todos os arquivos de novo e vamos tentar enviar de novo, ó. Ele não coletou. Se é isso que você deseja, é legal você ter aí, ó. Pode ser que aí no seu cenário você também queira controlar a extensão, o formato do arquivo. Quais são os formatos que o usuário possa encaminhar. Para isso, a gente vai voltar aqui no nosso controle de anexo, ó, e vamos criar umas variáveis aqui. Vou chamar o if, cria para mim uma variável chamada permitir cópias, colocar aqui como false. Beleza, ó. Vou fechar aqui, vamos indentar esse cara, vamos fechar esse if. Aqui dentro do for all, eu vou jogar um outro if aqui. Eu vou chamar a variável aqui de underline inserido. Ou seja, eu quero verificar se o documento está inserido. Só que eu quero também verificar se eu habilitei o permitir cópias, ó. Então eu vou fazer aqui um se, faz um se. Se o permitir cópias estiver true, então me retorna true. Ou seja, eu vou poder enviar todo mundo. Caso contrário, você faz essa condição aqui, ó. Verifica lá se ele já está inserido. Agora aqui no se, ó, eu vou jogar o inserido. A princípio, tá a mesma coisa que antes, ó. Se eu tentar encaminhar, ele não vai deixar. Porém, se eu vir aqui na minha expressão, ó, e habilitar aqui true, a lógica aqui para baixo já está trabalhada. Então agora ele deve permitir que eu envie vários arquivos. Vamos tentar. Lá, mandou. A diferença é que agora lá eu controlo, né? Vamos voltar aos arquivos, ó. Vamos deixar como falso mesmo. Eu não quero que ele envie arquivo repetido. Agora a gente precisa colocar uma outra condição, ó, que seria os formatos, né? Underline formatos permitidos. Aí eu vou jogar uma tabelinha. Eu vou abrir um colchete, vou abrir aspas, pop PDF. Beleza. Se eu quiser outros formatos, eu jogo ponto e vírgula, coloco ponto .xlsx, ó. Só PDF e Excel. O próximo passo seria capturar a extensão do meu anexo. Então eu vou jogar aqui, ó, uma outra expressãozinha, extensão arquivo. A expressão que a gente vai jogar aqui, ó, eu já tenho ela pronta, esse regex aqui, ó. Eu vou deixar ela no comentário fixado aí abaixo. Essa expressão, ela vai capturar a extensão do meu anexo. Aqui no se, eu vou ter que fazer uma outra condição agora. Eu vou jogar um end. Qual vai ser a minha verificação? Eu quero verificar se a minha extensão do arquivo que eu estou subindo está dentro da minha tabela de formatos permitidos. Se isso for verdade, então ele insere, ó. A gente colocou lá só PDF e Excel, certo? Eu vou selecionar os 4, ó. Ele mandou só os 2 que a gente permitiu. E aí, caso você deixe habilitado aqui o permitir cópias, olha o que pode acontecer, ó. Vamos jogar aqui de novo os arquivos. Ele criou item repetido, certo? Só que se eu clicar aqui para excluir, ó, o arquivo de Excel, ele excluiu todos os arquivos de Excel que ele encontrou. Tava com o mesmo nome. Por quê? Porque o nosso remove aqui tá puxando o name, ó. Então, é ideal que eu já tenha uma coluna de ID e não busque pelo nome. É mais inteligente fazer dessa maneira. Como que a gente cria essa coluna de ID, ó? Eu vou aqui na minha coleta e vou criar ela, ó. Cria uma coluna ID. Qual que vai ser o ID? Faz o max da minha anexos, o max da coluna ID. Eu pego o valor máximo, soma ele mais um, fecha o ponto e vírgula. Bora limpar a coleta, bora coletar de novo. Coletou. Como que a gente visualiza esse ID agora? Bora jogar um rótulo de texto aqui e joga aqui o thisitem.id, ó. Beleza? Bora jogar de novo repetido. Agora eu tenho arquivo que tem o mesmo nome, ó. Só que cada um tem um ID diferente. E aí, no remove, ó, eu tiro o name daqui. Agora você vai excluir quando o ID for igual ao thisitem.id. Agora, se eu excluir o arquivo de Excel, ó, o 3, ele deletou só o 3. Se eu inserir de novo aqui com outro nome, ó, ele vai trazer outro ID. Porque ele está sempre pegando o valor máximo e somando mais um. Então esse ID sempre vai ser único. Então eu já posso tirar esse ID daqui. A gente já entendeu esse cara. Eu vou voltar aqui no meu onChannel e vou adicionar um outro cara aqui. Underline, controlar formatos. E vou jogar aqui false. Ou seja, eu quero enviar qualquer formato. E aí, aqui dentro do end, eu vou jogar um se o controlar formatos for true. Então você faz essa verificação. Caso contrário, se me retorne true. Beleza. Agora, ó, eu quero controlar a seleção de documentos. Imagina o seguinte, ó. Se eu já identifiquei esse cara aqui como documento 1, eu não quero poder selecionar o documento 1 aqui de novo. Eu renomei a minha combo box, ó, e na propriedade onChange dela, eu vou fazer uma condição, ó. Se faz um count if da minha gal anexos.allItems, onde a combo box documento que estiver selecionado dela, .id, seja igual a self.selected.id. Ou seja, faz uma contagem de quantos itens eu tenho na minha galeria que estão selecionando o mesmo documento, certo? Se esse cara aqui, essa contagem for maior do que 1, então você vai resetar você mesmo e também vai notificar o usuário. Faz o notify, você já identificou
este documento. Selecione outro. Notification Type Warning, 2 milissegundos. Vamos selecionar um outro documento, ó. De boa, vamos tentar selecionar um de novo. Ele não deixou, mandou a notificação. Se eu tentar selecionar o 2, ele também não deixa. E nem o 3 de novo. Show de bola, né? Cara, uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Tá vendo que esse selecionar arquivo, ele tá ocupando um espaço muito grande? Como eu tô controlando agora os arquivos pela galeria, eu não preciso que esse cara ocupe todo esse espaço aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu anexo, ó, e vou jogar ele dentro de um containerzinho que eu tenho aqui dentro, ó. Eu vou dar um Ctrl X nele. Eu vou vir aqui dentro desse container interno aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl V. Eu só vou tirar os espaçamentos aqui desse container. E o controle de anexo, ó, ele tá com a altura de 300. Eu vou deixar ele com 80 e vou pedir, ó, pra ele ficar pra baixo. Agora ele tá tomando um espaço pequeno, né? Só que tá vendo que tem umas bordinhas aqui, ó. Vou jogar aqui no Color Point Transfer. Olha tanto que ficou melhor. Mas quem, né? Agora eu posso apagar esse container aqui, ó. Eu não preciso que ele ocupe todo esse espaço. Olha só, ficou bem melhor, né? Agora eu tenho mais espaço. E uma outra coisa que a gente pode fazer também, ó. Esse botão de limpar, eu quero que ele fique visível somente se estiver vazio e sem a minha call anexos. Agora eu preciso preparar esses documentos aqui para encaminhar eles para minha lista do SharePoint. A minha lista do SharePoint, ela tem duas colunas. O ID do local e o ID do documento. O anexo vai vir na coluna de anexo, que ela fica oculta. E cada documento, ele vai vir em uma linha separada, ou seja, eu só vou ter um anexo por linha. Qual que é o BO dessa coluna de anexo? Para mim conseguir anexar algum arquivo nela, eu tenho que passar um valor binário. O problema é que aqui no Power Apps eu não tenho esse valor binário. Aqui eu só tenho um tal de name e velho. Ó. Se eu colocar o thisItem.velho, olha o que vem. Vem esse cara doidão aqui, ó. Então, resumindo, ó, eu tenho um arquivo blob que não é o formato que eu tenho que encaminhar. Eu também não consigo capturar o binário. Só que eu consigo capturar um tal de Base64. E do Base64, eu consigo transformar ele em binário lá no Power Automate. Então, dentro da minha galeria, eu vou jogar aqui um controle de imagem, eu vou deixar ela invisível e na propriedade image eu vou jogar o thisItem.value. Beleza, eu vou jogar aqui um botão na propriedade onSelect dele, ó, eu vou fazer um clear collect. Aí eu vou chamar essa coleção aqui de call test, só pra gente visualizar mesmo. Nessa call test, faz um for all da minha gal anexos.allItems. E cada item dessa galeria vai ser um documento. Eu vou chamar aqui de documento. Eu vou jogar um if aqui para poder capturar o data URL do meu arquivo. Eu vou chamar aqui de underline data. Faz um JSON do meu document.img data, que é onde está o meu arquivo .image. E aí você vai fazer o JSON.include binary data. Ou seja, eu quero que você inclua o valor binário. Só que na verdade ele vai trazer o Base64. E aí a gente já vai capturar o Base64 separado. Beleza, fiz o if. Agora eu preciso criar a minha estrutura de colunas. Ó. Lá no meu SharePoint eu tenho o ID do local, ID do documento e o arquivo. Então, imaginando que eu já esteja no cenário de tela, de relatório, ID do local, ID qualquer coisa, eu vou jogar aqui ID do local só o número genérico. O ID do documento vai ser o document.cmb documento, o que está selecionado nele, .id. O arquivo, eu vou criar aqui um registro. O file, primeiro eu vou ter o name, vai ser o document.name, e eu vou criar uma coluna chamada aqui base64. Esse cara aqui, ó, ele vai vir o data URI completo. Eu não preciso do data URI, eu preciso só do Base64 isolado. Então eu vou usar uma expressão aqui, ó, para isolar o Base64, que é esse cara aqui, ó. E eu vou deixar a expressão para você no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele já tá com o nome underline data, ó, que é o nome da minha variável ali, certo? Fechou. Agora eu vou fechar esse registro, eu vou fechar aqui essas chaves, vou fechar o if, vou fechar o for all e vou fechar o clear collect. Agora, ó, vamos clicar aqui no botão call test. Beleza, coletou. A minha estrutura tá pronta. É aqui onde você vai colocar a estrutura que você precisa aí, ó. Agora eu já posso criar o meu fluxo lá no Power Automate. Então você vai lá no Power Automate, novo fluxo. O disparo vai ser pelo Power Apps. Vou desativar esse tema moderno aqui. Na entrada, ó, tá vendo que eu não tenho tabela? Eu vou receber o JSON como um texto. Então eu vou jogar aqui, ó, JSON text. Em etapa, eu vou adicionar aqui um scope. Dentro do scope, eu vou jogar um compor. No compor, eu vou puxar lá o JSON. Eu vou dar um salvar. Agora eu vou vir aqui no Power Apps, vou clicar no Power Automate, adicionar fluxo e vou pesquisar pelo nome do meu fluxo. Com o fluxo adicionado, agora eu vou vir aqui no botão de enviar. Eu já tenho aqui o load configurado e eu vou chamar o meu fluxo. YouTube varianexo.run. Ele vai me pedir aqui o JSON, certo? Então eu vou fazer um JSON de quem? Aí aqui eu vou pegar aquela formulazinha que tá lá no meu botão. Ó. Eu não preciso mais dessa coleção, certo?
certo? Então vou copiar esse cara, vou vir aqui e colar minha expressão, ó. Só organizar ela aqui. Faz um JSON desse cara aí, ó. Beleza, agora é só fechar o meu fluxo. Vou dar 2 pontos. Esse botão aqui, eu posso excluir ele. Agora repara que eu esqueci de preencher um dos documentos. Eu não quero que esse botão fique habilitado, caso o usuário deixe de identificar algum documento. Então eu vou clicar no botão de enviar e vou fazer uma condição aqui no display mode dele, ó. Se a minha contagem de linhas da call anexos for igual, aí tu vai fazer uma soma da minha call anexos ponto ao items. Aí aqui eu vou jogar um macete, ó. Eu vou jogar aqui um not se estiver em branco o que está selecionado na combo box do documento, ó. Eu estou fazendo a soma de uma operação booleana. A operação booleana, ela sempre retorna 1 ou 0, que é o true ou false. Quando é true é 1, quando é false é 0. Ou seja, se todos os itens estiverem preenchidos, ele vai me retornar 1 em todo mundo. Então a soma vai ser a mesma da contagem de linhas. E quando isso acontecer, eu quero que você deixe o botão em Display Mode Edit. Caso contrário, você vai deixar o Display Mode Disable. Olha lá, já desativou o botão. Agora se eu escolher, todos estão preenchidos. Então eu posso chamar o fluxo. Só que antes, ó, eu também preciso limpar os anexos, ó. Então eu vou copiar o nome do botão aqui. Depois que você chamar o fluxo, notifica o usuário, faz um notify aí. Sua solicitação foi enviada com sucesso. Beleza, notification type SUSIX 2000 milissegundos. E quando tu fizer isso, faz um select no botão de limpar os anexos. Bora rodar. Ele já enviou. Bora ver lá nas execuções do fluxo. Bora ver o que chegou no meu compor. Chegou um JSON. Se eu copiar esse cara aqui e visualizar aqui no Visual Studio Code, ó, se eu formatar ele, tá aqui o meu JSON. Agora eu preciso analisar ele, ó. Então eu vou vir aqui em editar o fluxo. Vou acrescentar uma etapa aqui, ó, em operação de dados, e vou escolher essa operação aqui, ó, analisar JSON. Qual que é o conteúdo? É a saída do compor. O esquema, a gente vai gerar uma amostra e vai copiar esse esquema aqui, ó, concluído. Agora eu vou adicionar o conector do SharePoint, vou buscar por criar item. Qual que é o site? YouTube. O nome da lista é o YouTube vários anexos. O ID do local é o ID do local do meu analisar JSON. Ele já fez um aplicar a cada, porque ele entendeu que o JSON é uma tabela. O ID do documento também é o ID do documento do analisar JSON. Eu vou testar aqui com o último gatilho, ó. Bora ver. Beleza, rodou. Ele criou os itens, ó. Bora ver lá. Vou atualizar minha lista. Beleza, ele criou os itens. Agora falta trazer o anexo, certo? Então eu vou excluir esses itens. Tá validado até essa etapa. Agora eu vou no conector do SharePoint de novo, ó. Tem esse cara aqui, ó. Adicionar anexo. Qual que é a lista? É a mesma lista do YouTube. Site, né? A lista é a lista vários anexos. Qual que é o ID do item que eu quero adicionar anexo? É o ID do criar item, ó. O nome do arquivo é o name do meu JSON, ó. O conteúdo do arquivo. Aqui é que tá o segredinho, ó. Eu preciso converter o base64 em um valor binário. Então se eu trazer aqui o meu base64, ó, deixa eu selecionar esse cara, dar um Ctrl C nele, vou jogar um bloco de notas e vou colar, ó. Eu vou remover esse arroba e essas chaves, vou copiar só esse cara aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nele. Agora eu vou excluir daqui, vou vir em expressão e vou jogar aqui o base64 to binário, ó, e colo aquele cara aqui, ó. Vou dar um OK, vou testar, salvar e rodar com a última execução, ó. Olha lá, já rodou, ó. Criou o item e também adicionou os anexos. Vamos na nossa lista SharePoint, bora atualizar. Ele criou, cara, lá, todos eles com anexos, cada um em uma linha. Cara, isso aqui ficou massa demais. Comenta se você gostou. Já vale o like e um comentário, hein? Agora eu vou editar o fluxo e vou falar pra ele, ó, eu quero que ele responder ao Power Apps. Só isso. E vou salvar esse cara, que eu quero que o Power Apps fique carregando enquanto ele rode o fluxo. Fechou? Vou voltar aqui no Power Apps, ó. Bora adicionar aqui os arquivos de novo. Eu vou escolher documento 1, 2, 3 e 4. Bora mandar rodar, ó. Tá carregando. Sua solicitação foi enviada com sucesso. Bora conferir. Olha lá, criou todos os itens, cara. Cara, isso aqui ficou fenomenal. Comenta aí se você gostou. Agora eu preciso fazer uma correção aqui no PowerApps para controlar o limite do envio de arquivos. Por mais que eu estou enviando vários anexos, eu tenho que controlar um limite. O Power Automate, cara, eu defini aqui para ele responder ao PowerApps e ele vai responder em até 2 minutos. Se a tarefa demorar mais que 2 minutos, ele vai continuar a tarefa, só que ele vai mandar um erro de timeout lá pro PowerApps. Por que que eu quero que ele responda ao PowerApps? Porque provavelmente, cara, eu vou inserir esse cara aqui numa tela de contexto aí de item de algum relatório, do
colaborador, sei lá. E assim que eu enviar os arquivos, eu quero receber eles de volta. Como o Power Automate que está fazendo a tarefa, ele mandou lá pro SharePoint e eu preciso carregar esses caras. Então eu vou ter que fazer um Clear Connect aqui. E eu não quero que isso demore, eu quero que isso seja rápido. Então, para que seja rápido, eu tenho que definir um limite. Com o meu controle de anexo aqui selecionado, eu vou vir aqui nessa propriedade, ó, o máximo de anexo, certo? Que é o Max Attachments. Aqui tá definido como 6. Vamos colocar como 2 e vamos entender como que esse cara está se comportando. Eu vou inserir vários anexos, ó. Ele trouxe somente 2, certo? Só que existe um porém. Esse meu controle de anexo, ele não é mais o repositório dos arquivos. Eu só estou utilizando ele como gatilho para alimentar a coleção. Então, se eu tentar inserir mais arquivos aqui, ó, ele vai trazer sempre mais 2, que ele está sendo resetado. Então, na verdade, esse máximo de anexos aqui, ó, eu tenho que fazer uma continha. Eu tenho que fazer um 2 menos count rows anexo. Se eu quero que o limite seja 2, né? Vamos colocar o limite aqui de 5, ó. Ele ainda vai permitir que eu envie arquivos, certo? Se eu selecionar vários arquivos, quando ele adicionar o quinto, ele já atingiu o número de arquivos, porque agora o limite é 0, ó. Se o meu limite é 5 e a minha coleção de anexos tem 5 linhas, quer dizer que eu já atingi o meu limite. É um detalhezinho simples, mas é muito importante, né? Agora eu vou te mostrar o método que eu utilizo para trabalhar com o envio de várias imagens. É um pouco mais simples e mais fácil do que o de anexo, principalmente porque a gente não vai precisar utilizar o Power Automate. Na minha lista do SharePoint, eu criei uma coluna de imagem que eu chamei de foto. É aqui que a gente vai armazenar a imagem. E nós também vamos utilizar esse dentro local. Aqui no Power Apps, ó, eu dei uma modificada na galeria, eu tinha duplicado aquela tela de anexo, inseri uma imagem aqui e no controle de anexo, ó, eu só alterei o nome dele e também modifiquei as propriedades aqui dentro. A forma, ela é a mesma da forma de anexo. Por isso que a gente fez aquela forma tão trabalhada para ela servir para vários cenários. Então, eu quero permitir cópia, eu não quero. Aqui eu vou controlar o formato e eu inseri os formatos de imagem que eu quero. Se você tiver um outro formato aí que você deseja, é só inserir aqui. E eu também fiz a alteração, que aqui nessa tela eu vou trabalhar com a coleção chamada Call Imagens. Então, vamos inserir aqui algumas imagens. Ó, o botão de limpar não está aparecendo. Então, vamos aqui no botão de limpar, ó, colocar no do Visible, aqui na verdade é Call Imagens, e também no On Select dele, você vai limpar para Call Imagens, beleza, bora limpar e bora adicionar, show, a minha imagem não tá aparecendo, certo, eu vou voltar a minha imagem na propriedade Image, eu vou jogar aqui o design.velho, olha lá, ó, a nossa imagem já apareceu, se ela já apareceu, cara, eu já consigo trabalhar com ela, porque a coluna de imagem do SharePoint, ela permite que eu faça patch, se ela permite que eu faça patch, a única coisa que eu preciso fazer agora é juntar todas essas imagens e mudar todas elas de uma vez, ou seja, fazer um bulk insert. E a gente pode fazer isso utilizando a técnica de coleção, que é fazer o patch da coleção inteira. Então eu vou vir aqui no meu botão enviar e na propriedade on select eu vou criar essa coleção, certo? Faz um clear collect. Aqui eu vou chamar essa coleção de call fotos enviar, que é uma outra coleção. E aí você vai fazer o for all da minha galeria, legal, imagens ao item, certo? E aí você vai criar as colunas que eu preciso lá no SharePoint, ó, que no caso aqui vai ser a minha ID local, e no cenário real eu jogaria aqui a variável do meu contexto de tela, do ID relatório, qualquer outra coisa, e eu vou precisar da coluna foto. A coluna foto é quem? É essa imagem aqui, ó, qual que é o nome dela? O nome dela é img foto, então eu vou aqui img foto.image. Agora eu vou fechar aqui as chaves, vou fechar o for all e vou fechar no Clear Collect. Vamos coletar aqui para ver se ele está coletando certinho, ó. Cliquei, já deve ter coletado. Vamos visualizar. Olha lá, ó, coluna foto, coluna de local, que são as duas colunas que eu quero preencher aqui. Agora eu vou fazer um patch. Faz um patch na minha fonte. Qual que é a minha fonte do SharePoint? IT underline vários anexos, ó. Quem que você vai fazer o patch? Eu quero fazer o patch da coleção inteira, que já está com o esquema das colunas que eu preciso preencher. Então beleza, ó. Vou fechar. Depois que você fizer isso, ó, eu quero que você faz o select do btn limpar imagens, ó, que é quem? Esse botãozinho aqui, certo? Depois que você fizer isso, notifica o usuário. Opa, notify. Então bora testar. Eu vou limpar, vou selecionar as minhas imagens. Ah, não coloquei excluir, ó. Então vamos configurar o excluir, ó. No select, faz o remove este de quem? A minha call imagens, onde o id é igual a desitem.id. Beleza, tá limpando.
Vamos inserir todas. Agora eu quero enviar esses caras. Vamos clicar no enviar. Fotos enviadas com sucesso. Bora atualizar o SharePoint. Olá. Já apareceu. E aí, show de bola, né? Comenta aí se você gostou. Muito simples, né, cara? E fácil. Essa daqui é a mais fácil que tem. Então, pessoal, eu fiz um resuminho aqui dos métodos de você trabalhar com imagem. Existe a forma de trabalhar com a própria coluna de imagem. Eu posso utilizar uma coluna de texto de várias linhas. Eu posso também utilizar uma coluna de anexo. Ou eu posso também escolher trabalhar com uma biblioteca de documentos. Quais foram as experiências que eu tive? Cara, biblioteca de documentos é chata, velho. É chata e dá trabalho. Só que a biblioteca de documentos, ela tende a ser mais performática, porque uma área separada do SharePoint que já é preparada para lidar somente com arquivos. Mas a lista do SharePoint, ela tem a coluna de anexos, cara. A coluna de anexos, ela também é bacana para você trabalhar com imagens. E ela funciona, só que não tem o aspecto da compressão. Eu já vou te mostrar o que é essa compressão. A coluna de várias linhas, cara, não é nada performático. O Base 64 da imagem, cara, ele é um valor gigantesco. A sua lista, ela pode ficar pesada. A coluna de imagem, cara, é como eu falei, é o mais simples e funcional. E o porquê que você deveria trabalhar com ela, o aspecto de imagem, é que a coluna de imagem tem inteligência de compressão. O que é esse aspecto da compressão? Aqui na minha imagem, para mim exibir ela, eu vou jogar aqui o design.foto, que é a minha coluna. Se eu simplesmente jogar isso, ele já traz. Só que existe um próximo nível. Se eu digitar ponto, ó, eu posso trazer o full, large, medium ou small. O que seria isso? É exatamente isso aqui que é o método de compressão. Se eu deixar o só o ponto foto, ele vai trazer sempre o ponto small, ó, ou seja, o menor tamanho da imagem possível. A Microsoft já desenvolveu essa coluna para ela ser performática. Eu não sei se você já tentou algum dia na sua vida desenvolver um site. O que mais pesa no carregamento de um site, cara, são imagens. Então, dependendo aí do seu cenário, se você estiver trabalhando com muitas imagens, se você trazer todas as imagens ao mesmo tempo pro Power Apps, cara, pode ficar lento e pode demorar para carregar. Então, essa coluna de imagem, ela já tem essa inteligência de compressão. Quando eu salvo a imagem no SharePoint, ele cria esses 4 formatos aqui de imagem, porque eu não sei se você quer trabalhar com a imagem em um tamanho pequeno, só para exibir mais ou menos ali para a pessoa identificar o que é aquela imagem. Caso você precise da imagem no tamanho completo, ou seja, no tamanho sem compressão, que é o tamanho que foi enviada a foto de fato, na qualidade máxima, aí você utiliza o full. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário se você gostou dessa solução. Se inscreva no canal e até a próxima.